Bom, irmãos, hoje nós vamos estar conversando com os irmãos sobre mais uma das parábolas de Jesus. Jesus, ele realmente era um grande mestre no ensino. E eu sempre digo que a parábola, ela é um dos ensinos, um dos métodos de ensino de Jesus. Então, na verdade, nós estamos aqui ensinando através de parábolas, né? E quando eu estava estudando um pouco mais sobre as parábolas, uma coisa que me impactou muito é porque muitas vezes quando nós lemos uma palavra lá de Romanos, Gálatas, João, né, ali a gente vê que houve uma inspiração divina e através daquele servo o Senhor se revela. Mas nas parábolas, a revelação ela vem diretamente do Mestre. É a palavra do Mestre trazendo revelações para nós. E um desses métodos, como a gente já colocou, é justamente as parábolas. Um dos outros métodos que Jesus utilizou, nós temos, até já conversamos com isso com alguns irmãos, quando ele fala sobre a figueira infrutífera, ele usa um método figurado, é um método diferente, né? Muitas vezes os professores, eles pegam um objeto e através daquele objeto eles ensinam, né, com método visual. E Jesus ali na parábola da figueira, ele usou justamente esse método, ele usou uma figueira para trazer um ensinamento ali para os seus discípulos. As parábolas de Jesus, elas nos trazem ensinamentos morais e espirituais. Eu, já há muitos anos, agora ele já é falecido, inclusive, os irmãos, alguns devem ter ouvido algumas coisas desse homem, o Rolando Boldrin. Quem ouviu histórias do Rolando Boldrin? Eu gostava no domingo de manhã, eu levantava e gostava de ouvir aquelas histórias que ele contava, que ele dizia que eram causos, né, que ele ia contar. E no final daqueles causos, sempre tinha um fundo moral, né? E aquilo muitas vezes fixava na nossa memória. Eu posso dizer que Jesus, naquele tempo, ele era um contador de causos, ele contava histórias para que as pessoas, os seus discípulos ou as multidões que estavam ao seu redor conseguissem gravar, entender com mais facilidade, tá? Quando Jesus ele contava as suas parábolas, a palavra nos diz que existia sempre um grande grupo, uma grande multidão que ficava ao seu redor. Jesus ele tinha, sempre ele teve algo diferente, né? Autoridade, ele se impunha em cada lugar por onde ele chegava. E a palavra nos diz que lá em Mateus 7, 28 e 29, ele diz que ali na conclusão do Sermão da Montanha, ele diz assim: aconteceu que concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Então ali nós vemos que uma grande multidão seguia Jesus por causa do seu ensinamento, por causa da sua doutrina, da sua forma de ministrar. Hoje nós vamos estar falando sobre uma parábola, e eu confesso para os irmãos que é uma palavra dura, é um ensinamento duro do Senhor. É uma palavra de alerta
para o seu povo, que nós vamos estar falando sobre a parábola do trigo e do joio. Então vamos estar fazendo a leitura do texto, Mateus capítulo 13. Então já está ali. Então nós vamos ler Mateus capítulo 13 e vamos iniciar ali no verso 24. Então ele diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Também quero ler do 36, que é a explicação da parábola. Então, por várias vezes nós vimos que Jesus ele contava uma parábola e mais tarde, em particular, ele chegava para os seus discípulos e agora ele ia explicar, ele ia tirar as dúvidas. Então diz assim: então despedindo as multidões, foi Jesus para casa e chegando-se a ele os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor Jesus, essas são as tuas palavras, Senhor Deus. E Pai, nós pedimos, Espírito Santo, que não haja nenhuma interferência humana, nenhum entendimento humano, nenhuma sabedoria, Pai, nenhum atrevimento em nos colocarmos como Deus, mas que nós sejamos humildes para estar transmitindo somente aquilo que o Senhor quer. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja trazendo as revelações, Pai, as revelações com o Teu Espírito, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós vemos que, mais uma vez, Jesus, ele utiliza o recurso através de uma história para ensinar verdades espirituais aqui aos seus seguidores. E aqui vemos que os seus discípulos não estavam na mesma sintonia do Mestre, pois mais tarde eles chegaram para Jesus e falaram para que Jesus lhe explicasse o que ele quis dizer com aquilo. Então ali ele diz: Senhor, não entendemos nada. O que o Senhor quis ensinar com essa história? E ali nós vemos que Jesus, ele passa a fazer a explicação. Então ele diz: quem semeia a boa semente é o Filho do homem, ou seja, ele mesmo, Jesus.
O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Ou seja, o trigo, a boa semente. O joio, a má semente, são os filhos do maligno. E ele diz que foi o maligno, o diabo, quem semeou essa má semente. Esses textos, eles nos trazem aqui vários ensinamentos, né? São várias lições, e eu acredito que nós poderíamos passar aí muito tempo, horas, dias, talvez até meses, para extrair ou tentar entender o que Jesus ele trouxe aqui com essas revelações. Sim, eu digo sobre revelar não só aqueles homens lá naquela época, mas sim revelar a todos aqueles que através aí dos séculos, dos tempos que viriam, estariam assim como nós hoje estamos aqui reunidos, como povo de Deus, como servos aí de Jesus, buscando nessa palavra, essa palavra que mesmo enfrentando aí tantas adversidades aí através dos tempos, tem chegado até nós, e que por misericórdia de Deus, e se essa geração não passar, né, sem a volta aí do nosso Senhor, essa palavra continuará existindo, né, continuará trazendo as revelações. Aqui nesse texto, Jesus ele faz um alerta. Ele nos alerta sobre a ação do diabo, semeando no meio dos filhos do reino, os seus filhos, ou os filhos do maligno. Joio e trigo, eles coexistem no mesmo ambiente. Quando eu estava estudando sobre isso, eu vi alguns ministradores fazendo uma divisão entre a igreja visível e a igreja invisível. Então, vou fazer aqui uma rápida explicação. Nós, comunidade cristã Nova Jerusalém, formada por cada um de vocês, formada por membros, nós enxergamos uns aos outros, nós convivemos, temos uma comunhão, e embora nós não conheçamos profundamente a cada um, não sabemos lá no íntimo do coração de cada um o que acontece, mas nós podemos dizer que nos relacionamos e nos conhecemos, né? Então a gente diz, eu conheço o Vanderlei, conheço o André, conheço meus irmãos. Já a igreja invisível é aquela vista somente por Deus, é aquela igreja planejada pelo Senhor, igreja santa, igreja pura, igreja imaculada. Mas essa igreja, essa eu não visualizo, essa somente Deus. O que eu vejo é a igreja visível. Na igreja visível, o diabo ele vem e coloca os seus filhos. E ali eles são colocados para atrapalhar o crescimento do corpo, ou o joio colocado para atrapalhar o crescimento do trigo. Existem situações em que essas pessoas, elas são totalmente declaradas, não é verdade? Nós vemos muitas vezes a ação realmente do joio no seio da igreja. Elas mostram abertamente a que vieram, quais são as suas intenções, causando vários problemas aí no corpo. E a palavra de Deus, ela nos traz um alerta sobre essas pessoas. Como que eu posso identificá-las? Essa palavra, ela não quer dizer para você sair julgando todo mundo, tá? Mas tem algumas coisas que no meio do corpo nós conseguimos identificar, tá? Lá em Gálatas, capítulo 5, de 16 a 19, nós já estivemos aqui estudando sobre isso. Ele fala sobre as obras da carne.
Então ele diz assim que as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que esses não herdarão o reino de Deus. Então aqui ele nos mostra obras da carne, aonde eu consigo identificar algumas situações. Então, nós não temos como admitir no seio da igreja pessoas que praticam obras que vão contra a santidade do nosso Senhor. Então, se nós temos pessoas mentirosas, pessoas que praticam a prostituição, pessoas que nós sabemos que roubam, pessoas, não temos como admitir no meio da igreja. E muitos novos convertidos, quando chegam na igreja, eles acham que dentro da igreja tudo é perfeito, tudo é certinho. Tá? A minha tia, que hoje está com a gente aqui na igreja, um dia, né, na célula, ela falou que quando ela chegou na igreja, quando ela se converteu, ela esperava que tudo fosse certinho, né? Que todo mundo fosse legal, todo mundo bonzinho, todo mundo falasse a verdade, tudo, né? E de repente ela começou a ver que a coisa não caminhava desse jeito. Tá? E eu vejo que muitas pessoas, quando elas chegam a essa conclusão, elas desanimam, tá? A chama apaga e saem da igreja. Por quê? Porque eles chegam esperando que tudo seja certinho. Tá? Então, quando essa pessoa percebe que há falhas, há imperfeições na igreja, onde ela começa a encontrar esses erros e essas limitações, normalmente ela pega e acaba deixando. Agora, a maneira como devemos tratar com essas falhas, segundo a palavra, é com amor e paciência. Tá? Falhas dentro da igreja. Agora, quando existe o pecado no seio da igreja, aí a coisa funciona diferente. Tá? O pecado, ele deve ser tratado com disciplina. E como é triste, tá? Os pastores sabem disso, como é triste quando temos que tomar algumas atitudes por causa do pecado no seio da igreja. Tá? Quando acabamos vendo a prostituição, quando acabamos vendo a situação da mentira, as facções. E é ruim quando nós temos que tomar atitudes de disciplina. Mas Jesus, ele foi o primeiro que ele também falou sobre disciplina. Mateus capítulo 18, ele diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão, mas se não te ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não ouvir, dize-o à igreja, considera como gentil e publicano. Vocês sabem o que é um gentil, um publicano na palavra? Esse termo, gentil, ele é usado na palavra em 2 situações. Uma pessoa não pertencente à nação de Israel era considerada um gentil, e também era considerado gentil uma pessoa pagã, uma pessoa que servia a outros deuses. E o publicano eram os coletores de impostos. Tá? Zaqueu era um publicano. E esses homens, eles eram totalmente odiados ali pelos judeus. Eles eram considerados desonestos
e traidores do povo. Então, quando Jesus ele fala, ó, se aquele lá não te ouviu, não respeitou, não voltou atrás, não entendeu o seu pecado, não se arrependeu, considera-o como gentil e como publicano. Tá? Aparta. Aqui nesses ensinamentos de Jesus, nós vemos 4 níveis distintos aqui nesse processo de disciplina. Então, primeiro ele fala sobre a repreensão pessoal, ele fala sobre a repreensão com testemunhas, ele fala sobre a repreensão pública e ele fala sobre exclusão. Não praticamos a disciplina quando uma pessoa se arrepende, mas sim quando a pessoa ela se recusa a arrepender-se e ela prefere continuar no seu pecado. Você já deve ter ouvido falar aquela expressão que uma maçã podre faz apodrecer toda a caixa. Já ouviram isso, né? E isso eu fui buscar e realmente é uma realidade. Que uma maçã, ela apodrece toda uma caixa, ela coloca em risco a caixa inteira. Aí vocês vão dizer, mas isso aí diz na Bíblia? Com essas palavras, não. Mas quando nós começamos a buscar na palavra, nós temos um texto que nos fala sobre o pecado de Acã. Ele está lá em Josué capítulo 7, e ele fala que durante uma das batalhas ali do povo de Israel, esse homem chamado Acã, ele foi e tomou para si uma capa, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. E Deus ele tinha ordenado que essas coisas eram condenadas e que não era para ninguém pegar nada como despojo, era para ter deixado tudo lá. E Acã foi e pegou aí para si. Então ele manda o povo se santificar pela manhã, porque por causa do seu pecado eles foram derrotados durante uma das batalhas, uma batalha que praticamente não era para ter sido perdida, mas por causa do pecado de um homem, eles acabaram sendo derrotados. Então Deus ele manda o povo todo se santificar, e Deus ele diz assim: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Uma fruta estragada, ela trouxe uma condenação a toda a caixa. O pecado de um homem trouxe uma condenação a toda uma nação. Aqui nessa parábola, Jesus usa como forma figurada o joio. Tá? E nós vemos que por várias vezes Jesus usa também falar sobre sementes. Por quê? Porque é uma coisa natural naquele tempo. E nós vemos que o joio, ele era muito parecido com o trigo. E eu olhando algumas coisas, ainda alguns dizem que o joio plantado lá, ele era diferente do joio ou do trigo que nós conhecemos. E eles eram totalmente idênticos. E como ele era muito parecido, nem olhos treinados conseguiam identificá-lo. E a única diferença seria o seu conteúdo. Tá? O trigo teria sementes, o joio não trazia sementes. Agora, o interessante é que tanto o joio quanto o trigo, eles estavam no mesmo solo, debaixo do mesmo céu, eles usavam da mesma água, eles usavam os mesmos nutrientes. Então, o joio absorvia todos os cuidados que eram aqui dedicados ao trigo, mas o joio só tinha aparência. Só tinha aparência.
Durante a separação, a forma de separar o joio e o trigo era quando eles eram lançados ao vento. Os irmãos já devem ter visto outros métodos para separar feijão, alguma coisa que eles pegam uma peneira e jogam. Esse era o método também utilizado. Eles jogavam com a peneira e o vento levava o joio. E na peneira só caía, retornava o trigo. E o trigo, ele retornava para ser utilizado para cumprir o seu destino. Ele tinha uma finalidade. O joio era levado pelo vento. Jesus aqui ele está nos ensinando que existem situações que nós podemos realmente identificar. E quando nós identificamos, nós devemos separar, nós devemos disciplinar e muitas vezes excluir. Mas existem situações que o joio ele é tão parecido, os filhos do inimigo são tão parecidos, que nós não temos como identificá-los. E a palavra nos ensina que nessa situação, quem fará a colheita são os anjos. E eles colherão tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Mateus capítulo 7, de 15 a 23, pode colocar para nós lá, Samuel. Mateus 7, de 15 a 23. Aqui nós temos mais um alerta quanto aos falsos. Aqui ele fala sobre falsos profetas, falsos mestres. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vos conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quero finalizar a palavra de hoje dizendo para vocês que joio, ele canta, joio muitas vezes diz que está louvando o Criador, joio ora, e até muitas vezes ele fala em línguas, mas ele não é ouvido quando ele fala. Joio prega, nós vimos ali, que expele demônios, profetiza em nome do Senhor, mas tudo isso para a sua própria condenação. Eu realmente não quero que nessa manhã você saia daqui julgando e condenando a todos. Mas Jesus, ele nos deixa aqui uma palavra de alerta. Ele está dizendo para nós, cuidado, cuidado.
Fiquem atentos aos sinais. Observem quais são os frutos produzidos. Cuidado. Gálatas 5, 22, 23, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Lá no finalzinho do texto base que nós lemos, bem no finalzinho ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A palavra do Senhor, ela nos deixa alertas. Ela está dizendo, cuidado com as coisas, cuidado. O inimigo, ele tem os seus filhos? Tem. Como existem os filhos do reino, existem os filhos do inimigo. E esses filhos, muitas vezes, foram plantados também no meio da igreja. E muitas vezes, nós, através das suas atitudes, estamos olhando o que muitas vezes acontece. E muitas vezes, quando somos obrigados a tomar algumas atitudes, muitas vezes algumas pessoas dizem, puxa, mas o que fizeram? E que deu amor, que deu amor, que deu amor. Mas o Senhor, ele nos ensina que existem situações que nós devemos preservar o corpo. Tá? Nós vamos observar e realmente tomar algumas atitudes. Não podemos, muitas vezes, ficar à parte dentro do que está acontecendo. Tá? E para preservar o crescimento do corpo, nós já tivemos que tomar muitas atitudes da disciplina. Então, quando o Senhor, ele está aqui nos ensinando através dessa parábola, e eu digo que é uma coisa tão atual, né? A palavra é tão atual, porque quantos e quantos anos atrás ele trouxe esse ensinamento, e hoje nós vivemos situações semelhantes, situações onde vemos o mal tentando proliferar no meio da igreja, no seio da igreja. E quantas igrejas, meus irmãos, quantas igrejas que caminhavam bem, e hoje nós vemos desvios doutrinários, mentira, igrejas muitas vezes fechadas, por causa do quê? Porque o mal foi disseminado no seio da igreja, e não foi tomado atitudes. Tá? Então, quando o Senhor, ele nos mostra, nós devemos realmente nos posicionar e tomar as atitudes. Situações que não são para nós visíveis, que são invisíveis, nos últimos dias é o Senhor que tomará as atitudes. Mas a palavra nos alerta, cuidado, cuidado. Né? Abra os teus olhos, abra os teus ouvidos. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, e que você saia daqui hoje realmente aprendendo mais uma coisa, né? Mais alguma coisa, que a palavra, que o Senhor, ele continue trazendo a edificação ao teu coração. Amém? Pedir que os irmãos se coloquem de pé.